Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Estamos aqui a convite da Casa Espírita Joana de Ângeles, onde nós vamos abordar mais um assunto do Evangelho, e desde já agradecemos na pessoa da Rosana, que nos convidou para fazer essa exposição. E eu sou lá da Seara Espírita Entreposto da Fé, que é a CED, lá do bairro Monte Verde. E eu estive aqui há mais ou menos 2 semanas, nesta casa, fazendo também uma exposição onde nós falamos naquele momento sobre os laços de família. E o tema que nós estamos trazendo para esta noite, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 16, que tem como título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo bastante extenso, e nós tiramos aqui 2 itens para a gente conversar, para a gente falar, que é o item que trata da desigualdade das riquezas e do desprendimento dos bens materiais. E às vezes a gente se pergunta, como se desprender dos bens materiais se nós vivemos no mundo material e precisamos dele. Só que a doutrina espírita, ela nos esclarece de que forma nós podemos fazer uso dos bens materiais sem comprometer as questões espirituais. Então, no capítulo, fala de Mamon. Muitos veem Mamon como sendo uma divindade, mas Mamon, na verdade, ele não é uma divindade. Ele é um termo de origem hebraica que significa dinheiro, significa bens materiais, riqueza. E no Evangelho ele é abordado justamente nessa comparação entre servir a Mamon, ou seja, servir aos bens materiais, ou servir a Deus. Será que nós conseguimos fazer isso ao mesmo tempo? Ou seja, servir a 2 senhores simultaneamente? É meio difícil disso acontecer. Porque, como diz o Evangelho, nós estaremos servindo talvez muito bem a um e não tão bem ao outro. É a mesma coisa que nós chegarmos a compararmos um advogado defender 2 clientes na mesma causa, sendo que um ele vai defender como réu e o outro ele vai defender como um cliente dentro da mesma. Então, ele não consegue defender um e nem o outro, porque senão ele vai desagradar um, vai agradar o outro e vice-versa. Então, o apego aos bens materiais, ele é um dos maiores entraves ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E aí a gente se pergunta, será que nós, de posse da fortuna, nós conseguiríamos manter uma vida embasada nos princípios mais sublimes ensinados por Jesus, que é a humildade e a caridade? Então, se nós tivermos de posse da riqueza, da fortuna, será que nós conseguiríamos trabalhar ou viver uma vida trabalhando esses 2 sentimentos, humildade e caridade? Então, é muito justo que o homem trabalhe para se conseguir os seus bens materiais, o que Deus não julga, não considera errado.
Porque, é claro, quando nós estamos no plano material, nós estamos no plano físico, onde nós precisamos adquirir ou precisamos viver com alguns desses bens para podermos caminhar nessa nossa jornada aqui na Terra. Nós precisamos ter uma casa, talvez um carro, nós precisamos ter alimentação, tudo bens materiais. Agora, a forma como nós vamos nos conduzir diante daquilo que nós estamos conseguindo, seja através do trabalho, ou seja também através de uma herança herdada, é uma outra situação. Então, nós temos que estar atentos a isso. E às vezes nós nos perguntamos com relação às desigualdades das riquezas, mas por que então que muitas pessoas têm tantos e outros não têm nada? Eu vou ler um trecho aqui do Evangelho que fala a respeito disso, da desigualdade das riquezas, que diz o seguinte: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que procura em vão resolver se não se considera senão a vida atual. Ou seja, para que a gente possa entender as desigualdades da riqueza, nós não podemos só focar a nossa vida atual, a nossa presente encarnação. Porque nós que estudamos o Espiritismo, nós sabemos que nós não estamos tendo essa primeira experiência aqui na Terra. Nós já viemos de outras experiências, já viemos de vidas passadas. E todas as dificuldades, as maiores dificuldades que nós temos na nossa vida atual, algumas delas ou muitas delas são consequências de atos cometidos por nós em vidas passadas, como também muitos problemas que nós temos nessa presente encarnação são também atos praticados na vida presente. Mas isso não é tema, não é tema para a nossa noite de hoje. Falar das causas das aflições da vida passada e da vida presente. Isso não é o tema. Mas o que é importante é a gente sempre frisar que nós somos espíritos que viemos de uma longa jornada. Estamos aí. Essa não é a nossa primeira e nem vai ser a última existência aqui na Terra. Então, se nós tivermos que analisar as desigualdades das riquezas, analisando apenas a vida presente, a presente encarnação, aí vai ser difícil a gente conseguir compreender a justiça divina. Então, continuando aqui a leitura. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Então, nem todos são ricos justamente por essa razão que está colocando aqui, que muitos não são pessoas ativas, não são pessoas que gostam de trabalhar, não são pessoas que possuem uma certa inteligência que possa lhes ajudar a acumular fortunas ou conseguir fortunas. Então, nós somos espíritos todos diferentes do outro, não existe espírito igual. Cada um tem o espírito ele tem a sua individualidade. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo. Então imagine se nós tivermos 100 mil reais e dividimos esses 100 mil reais por 1.000 pessoas, ou 100 pessoas, daria R$1.000 para cada uma, não é isso? Eu estou falando porque tem 2 pessoas aqui com a gente aqui, né? Então daria R$1.000 se nós tivéssemos 100 mil reais, dividimos por 100 pessoas, daria R$1.000 para cada um. Vamos supor que essa fosse a riqueza total da Terra, 100 mil reais.
chegaria um tempo que nós iríamos ver que dessas 100 pessoas, umas iriam trabalhar bem o seu dinheiro, iriam transformar aquele dinheiro, como diz lá na parábola dos talentos. Então, eles iam trabalhar aquele dinheiro, iriam criar, né? Iriam investir. Outros não iriam fazer, não iriam saber administrar aquele dinheiro, outros gastariam de qualquer forma. Vejam que toda a fortuna, nesse exemplo que nós estamos dando, ela foi repartida igualmente. Mas daqui a pouco o equilíbrio ele se desfazia, ele vai se desfazer, porque nem todos eles vão trabalhar de forma correta a quantia ou a riqueza que cada um recebeu. Então, por isso que os bens eles não são repartidos de forma igualitária. E ainda se pergunta o seguinte, admitido-se perguntas por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Então, às vezes a gente percebe pessoas que têm muito, tem pessoas que dizem, pô, mas aquela pessoa lá, por que então que Deus deu tanto dinheiro para aquela criatura? Fez com que aquela criatura acumulasse tanta riqueza, mas ela não fez um bom uso daquilo ali. A riqueza, ela, assim como a pobreza também, ela é uma grande prova. A pobreza, aquele que nasce na dificuldade, é para ele exercitar a sua paciência. E possivelmente aqueles que atravessam por momentos hoje de pobreza ou de não possuírem bens materiais suficientes até para a sua própria sobrevivência, é bem possível que em outras encarnações eles tiveram essa oportunidade, mas não fizeram um bom uso daquilo que receberam. E aqueles que hoje têm as suas fortunas, aqui nós falamos em fortunas, em bens materiais, mas nós também podemos colocar aqui as questões dos poderes na mão, de ter um cargo elevado, num cargo público. Então, essas pessoas que hoje têm essa riqueza e que hoje não trabalham bem não fazem bom uso dessa riqueza, possivelmente, em encarnação passada, no momento de planejar a sua reencarnação, essa reencarnação aqui, pediram a oportunidade para nascerem na riqueza, para poder ajudar os necessitados. Mas ao chegar aqui, como nós viemos com o véu de esquecimento, ninguém se lembra de nada, mas quando chegaram aqui, passaram se vislumbraram demais com a riqueza, com o próprio poder, e passam a fazer um mau uso. E quando essas pessoas fazem um mau uso daquilo que possuem, elas terão que prestar contas, da mesma forma que nós vemos lá, que a gente vê na parábola dos talentos, onde o servidor que recebe a sua fortuna, ou seus talentos, ele é cobrado pelo Senhor para saber o que ele fez daquele bem que foi confiado a ele. E isso também será feito será cobrado de nós também. Aqueles que receberam bens o suficiente, será cobrado deles sobre o que fizeram ou deixaram de fazer do bem. E aqueles que nasceram na pobreza também será cobrado deles a questão da paciência, da tolerância. Então, por isso que nós não podemos, muitas vezes, criticar e invejar, muitas vezes, aqueles que possuem riqueza, porque a riqueza é uma grande prova. E é uma prova que pode desviar facilmente a criatura do caminho reto. Então, tanto a fortuna herdada de família quanto a ganha pelo próprio trabalho é tudo provinda de Deus e que retorna a Deus. Nada do que temos de bens materiais nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, pois a morte nos separa tanto de um como de outro.
Aos olhos de Deus, não somos proprietários de nada que possuímos materialmente. Somos apenas depositários, pois que Deus tudo nos emprestou para que pudéssemos fazer bom uso em nosso favor e principalmente em favor do nosso próximo. Então, quando nós nascemos, já nascemos sem nada, porque nascemos nus, né? Nós nascemos nus, não viemos, nós não viemos com roupa, viemos sem nada, materialmente. E aqueles que nos receberam é que foram nos dando a roupa, nos emprestando, enfim. Então e tudo aquilo que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, por mais que seja pelo fruto do nosso trabalho, tudo provém de Deus. Ah, mas se eu não trabalhasse, Deus me daria isso vindo do céu, me daria de mão beijada? Evidentemente que não. Mas Ele te dá a força, Ele te dá a inteligência para que você possa conseguir as coisas. Então, tudo provém de Deus. Nada pertence a nós. Até porque, quando nós desencarnamos, nós não levamos nada, a não ser aquilo que nós criamos dentro de nós, os nossos sentimentos. Então, isso ninguém tira de nós. Então, quando se fala em servir a Deus e a Mamon, servir a Mamon é dar prioridade às questões materiais. Servir a Deus é dar importância às questões espirituais. Aquilo que nós levamos quando nós partimos desse mundo para a espiritualidade. Há homens, muitas vezes o bem material que Deus confiou ao homem excita o coração dele, uma ardente e louca cobiça, levando a querer mais e mais. Esquece, porém, que chegará um dia em que deverá prestar contas a Deus quanto aos bens que lhe foram confiados. Há homens que acumulam e chamam de economia e previdência para o futuro, para a velhice, mas esquece que sua vida na terra pode ser tirada a qualquer momento pelo chamamento de Deus através do fenômeno da morte, e que nada do que acumulou será levado consigo, a não ser a sua consciência. Então, às vezes, tem as pessoas que dizem, não, mas eu estou acumulando bens porque eu preciso preparar, deixar algo para minha família, deixar algo para meus filhos, né? Que a gente, eu tenho uma empresa, eu quero deixar essa empresa para meu filho. Mas quem que disse que teu filho vai querer essa empresa? Vai começar por aí. Tu está dizendo que ele quer, mas quem que disse que ele vai querer? E mesmo que ele queira, tá? Por mais que tu acumule para que possas beneficiá-los, mas Deus, no estalar dos dedos, Ele pode te tirar tudo, através do fenômeno da morte. Hoje nós estamos vendo, acompanhando essa grande massa de pessoas, de espíritos, desencarnando em função da pandemia. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas quantos talvez deixaram de viver a vida espiritual para viver basicamente a vida material? E quantos de nós que estamos ainda aqui estamos vivendo nesta mesma situação? Vivendo muito mais para as coisas materiais do que vivendo para as coisas espirituais. Porque uma certeza todos nós temos, independente de qualquer religião, que nós vamos morrer um dia, que nós vamos desencarnar, que nós vamos deixar tudo isso aqui. E nós espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, nós temos talvez um compromisso maior, uma responsabilidade maior. Não pelo que os outros estão fazendo, mas por aquilo que nós estamos fazendo.
Porque muitos não acreditam, talvez estejam usufruindo dos bens materiais porque não acreditam numa vida futura, numa vida espiritual. Aí é uma questão deles, é o tempo que eles vão ter que levar para aprender isso. Mas nós hoje que já estudamos a doutrina espírita, que temos conhecimento da vida futura que Jesus veio nos falar, se nós ainda estivermos dando muito mais importância para as coisas materiais, nós seremos cobrados, tão cobrados quanto os servos lá da parábola dos talentos. E vão perguntar, o que fizeste dos bens que te confiei, da inteligência que te dei? Quantas lágrimas tu enxugou? Quantas fomes tu matou dos teus irmãos? Então, nós temos um compromisso muito grande com Deus. Temos um compromisso muito grande conosco. E é uma pena que muitas vezes nós ainda insistimos muito nisso. Aí muitos vão dizer, poxa, mas nós ainda somos imperfeitos? Nós ainda vivemos nesse mundo material? Sim, vivemos nesse mundo material, somos imperfeitos. E dependemos de muitas coisas aqui da matéria, como falamos no início. Nós dependemos de um trabalho para conseguir a nossa comida, dependemos de um teto para morar, mas se apegar a essas coisas é bem diferente de bem usufruir. Existem pais de famílias que deixam de fazer a caridade, economizando e amontoando bens para deixar aos seus filhos, para evitá-los de cair na miséria. E nós não podemos deixar de reconhecer que isso é algo louvável. Claro, é algo louvável. Mas quando nós fizemos isso e fizemos isso, mas para esconder um ato de egoísmo nosso, não, eu vou fazer isso para cuidar, para poder atender aos meus filhos, mas se alguém bate na minha porta pedindo um auxílio, eu simplesmente, não, eu não tenho nada. O que eu tenho aqui eu estou guardando para os meus filhos. Que lição nós estamos dando para os nossos filhos? A lição do egoísmo? Acumulando? Sem querer ajudar aquele que bate a nossa porta? Então temos que estar atentos nisso aí também. Então não podemos considerar que é um ato justo prover aos filhos o melhor, mas será que esse é o modo mais racional de proteger seus filhos e ensinar o caminho da prática do bem? Ou tal ato é uma forma de esconder seu apego às coisas materiais, assim como ensinar aos filhos a prática do egoísmo e endurecer seus corações? Vamos ver como é que está o nosso tempo aqui, estamos dentro do tempo. Costuma-se ouvir que quando o homem conquista seus bens com bom trabalho, dedicação e suor, reconhece melhor o valor do dinheiro. É isso que a gente fala, né? Quando a gente comenta, mas é tão gostoso quando a gente recebe o nosso dinheiro, e sabendo que aquele dinheiro veio do fruto do nosso trabalho, a gente se sente orgulhoso, a gente se sente feliz com isso, né? Eu acredito que todo mundo se sente feliz com isso. Então quando este mesmo homem deixa de fazer a caridade, for duro com os pobres, ou seja, eu estou trabalhando, eu vim de uma situação difícil, mas Deus me deu força, me deu inteligência para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse conseguir as minhas coisas. Mas, se eu for duro com os pobres, ou seja, com aqueles que vêm me pedir auxílio, ou com aqueles que eu vejo que estão em necessidade, e eu não ajudo porque digo o seguinte, se eles tivessem feito o que eu fiz, não estariam na pobreza que estão. E muitas vezes esse é o nosso julgamento. Muitas vezes é esse o nosso julgamento. Então, quando aquele que pelo suor do seu trabalho conseguiu as coisas, conseguiu os seus bens, quando ele
desconsidera aquele pobre que veio pedir o seu auxílio, ele é tão egoísta ou muito mais do que aquele que já nasceu em berço de ouro sem conhecer a pobreza e a dificuldade. Porque a gente sabe que tem pessoas que nascem em berço de ouro, que nascem sem precisar trabalhar, porque os pais sustentam isso, aquilo, nunca reconheceram o peso do trabalho para conseguir as coisas. Então esse, quando nega um pobre, ele pode ter até a sua razão. Ele pode até, porque ele não teve problema nenhum, ele não conheceu o peso do trabalho. Agora, aquele que reconheceu o peso do trabalho e que se enriqueceu, esse sim teria que acolher o pobre, porque sabe que ele passou por aquilo ali. E ele passou por aquilo ali, por certo, foi ajudado por muitas pessoas. Foi auxiliado. Então, quando ele não faz isso, ele é tão ou muito pior do que aquele que já nasceu na riqueza. Então, o orgulhoso que é sempre egoísta, porque o orgulhoso é uma pessoa egoísta, só pensa nele. Desconhece a bondade de Deus em suas conquistas materiais, pois, segundo ele, a bondade de Deus nada tem a ver com a sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Já comentamos isso no início. Então, o orgulhoso, ele diz, não, se eu não tivesse trabalhado, Deus nada me teria dado. Claro que não. Deus não teria lhe dado nada. Mas ele lhe deu um corpo perfeito, uma saúde perfeita, para que você pudesse conquistar as coisas. Mas como eu sou orgulhoso, eu acho que isso é mérito só meu. Da mesma forma que eu considero muitas vezes, ou estou me colocando aqui, mas que muitas pessoas se consideram merecedores das coisas quando trabalham em equipe, quando são um chefe. Não, eu consegui, mas eles esquecem que tem pessoas subordinados que o auxiliaram para que ele chegasse no patamar que chegou. Então, quando nós falamos das questões dos bens materiais, do desprendimento dos bens terrenos, nós também podemos falar, como já dissemos, das questões de trabalho, das funções que nós exercemos, daqueles que têm cargos em funções, seja em empresas, seja até nas próprias casas espíritas, que às vezes, infelizmente, a gente vê dentro de casas espíritas disputa por uma diretoria, enfim, questões que às vezes pelo menos eu não consigo compreender, porque esse tipo de disputa dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, que ali se fala de Deus, e como eu falei, nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina, nós sabemos o quanto seremos cobrados depois, mas ainda insistimos no erro. Por causa de quê? Do nosso orgulho, que nos faz ser egoístas. Essa questão que eu falei aqui das casas espíritas me fez lembrar uma história que eu li num livro espírita, que trata de uma passagem de Francisco de Assis, que Jesus, ele fez o chamado, ele chamou Francisco de Assis e disse, Francisco, constrói a minha igreja. Mas não era aquela igreja de pedra, não era a igreja de pedra que Jesus falava. E Francisco entendeu que igreja que Jesus falava, e assim ele fez. Dizem que Francisco de Assis foi uma das criaturas mais próximas dos ensinamentos que mais se assemelha a Jesus. Então, Francisco de Assis, nessas suas várias andanças, pregando
o cristianismo, ele começou a perceber, e ele foi construindo essa igreja, foi construindo trazendo, né, as pessoas para, né, as lições do Cristo. Mas ele começou a perceber que muitos daqueles que participavam com ele começaram a se desviar, a explorar, a fazer coisas erradas, e ele se incomodava um monte com aquilo que ele não entendia. Ele se incomodou muito com aquilo, com medo de perder esse direcionamento, esse controle, vamos dizer assim. E aí ele foi atrás de ajuda. Então ele foi a um convento das irmãs. Ele foi a um convento e encontrou uma irmã Clara, se eu não me engano, o nome. E ela, quando ela viu ele pelo caminho, ela já percebeu. Como mulher percebe tudo, né? Quando o homem veio meio caladão, a mulher percebe tudo. Então ela perguntou, ela chamava o Francisco de Assis de Pai Francisco. Pai Francisco, por que tu vens aqui? Eu sei o que te incomoda. Ela já percebia de longe. E aí ele contou o porquê que ele estava incomodado. E ela disse o seguinte: Pai Francisco, tudo isso que tu estás pregando não pertence a ti, essa igreja não pertence a ti, isso aí pertence a Jesus, ao Cristo. Faz a tua parte. Então ele se apegou tanto àquilo, se apegou tanto que ele não queria que os seguidores desvirtuassem tudo aquilo. Então ele ficava pensando, eu preguei tudo isso, eu preparei tudo isso, eu construí tudo isso, e daqui a pouco eu me vou, eles vão. E ela disse, isso não te pertence. Isso pertence a Jesus. Quanto fores, outros tomarão o caminho, tomarão o teu lugar e seguirão. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, nós estudamos aqui a doutrina do Cristo. Nós trabalhamos em favor deles. Então, às vezes, nós nos prendemos também a coisas sentimentais, sabe? Não é só coisas materiais, como um carro, como uma televisão, como uma casa. Nós nos apegamos também aos nossos filhos. É meu filho, é assim que a gente fala, né? É a minha esposa, é o meu marido. Como se aquilo fosse propriedade nossa. E isso também é apego. Então vamos finalizando aqui. Então, desapegar aos bens terrenos não é esbanjar sua fortuna, não é distribuir dinheiro sem critério. O desapego aos bens terrestres consiste em servir-se deles para os outros e não só para si. Então não é porque eu tenho dinheiro, não, você é desapegado do meu dinheiro. Vou jogar dinheiro fora. Não é isso. Isso não é desapegar o dinheiro. Isso aí também passa a ser egoísmo. Então, desapegar ao seu dinheiro é empregar bem os seus bens, né? O seu dinheiro, a fortuna que ele acumulou. Então, Deus não ordena que devemos nos despojar daquilo que possuímos materialmente. Pois, se assim fizermos, poderíamos cair em mendicância voluntária e nos tornaremos um peso para a sociedade. Imagine, a gente tem uma riqueza, não vou distribuir, eu não quero mais viver disso. Distribui para todo mundo, daqui a pouco tu vira um mendigo. Vai ser uma pedra, um peso para a sociedade. Passa a ser um peso para a sociedade. Então, tem essas questões também. Aquele que assim procede também age com egoísmo, pois tenta se isentar da responsabilidade do peso que a fortuna lhe faz pesar sobre os ombros. Às vezes a gente vê nessas reportagens que passam na televisão, né? Há pessoas que mudaram o estilo de vida delas, abandonaram tudo e foram viver no monte, foram viver numa fazenda. Abandonaram tudo. Pode ser que tenha mérito. Quero mudar de estilo de vida. Mas será que eles estão fugindo daqueles, né, mudando essa vida para não se relacionar com mais ninguém?
Porque ninguém vive só. Nós aprendemos, nós passamos a conviver, aprendemos a evoluir na relação com os indivíduos. Não é isolado. A gente não evolui se isolando das outras criaturas. Muito pelo contrário, isso passa a ser um egoísmo. Porque eu não quero mais me ver no meio dessa turbulência toda, no meio dessa... Eu não quero mais... Enfim, tem gente que abandona a família, abandona tudo. E não é por aí. Então, concluindo, saibamos, pois, nos contentar com o pouco. Se somos pobres, não invejemos os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade futura. Se somos ricos, não nos esqueçamos que a riqueza nos foi confiada e que devemos justificar o seu emprego. Não sejamos depositários infiéis, satisfazendo nosso orgulho e nossa sensualidade, pois tudo que temos é por empréstimo, lembrando-nos sempre de quem dá aos pobres, quita a dívida que contrai com Deus. Então, quando nós contraímos uma dívida com Deus, a nossa maneira melhor de quitar essa dívida é bem servir aqueles que necessitam. Então, queremos, amigos, aqui agradecer mais uma vez pela oportunidade que me foi concedida de falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus e pedir nesse instante que Jesus acolha a todos os corações sofridos, aqueles que vivem na miséria, na pobreza, principalmente nesse momento de pandemia, pois muitas dificuldades estão sendo enfrentadas de ordem material e de ordem moral e espiritual. E aqueles que mantêm o poder em suas mãos, mais especificamente aos governantes, que possam olhar pelo povo mais sofrido, pelas pessoas mais sofridas. E que Jesus possa iluminar o pensamento dessas criaturas. Que seus corações possam ser tocados de alguma forma. Porque a aparição desse vírus veio como forma de nos tocar. Mas muitos ainda não estão se tocando. Então, que Deus ilumine e proteja os nossos corações, que possamos nós todos aqui, que estamos assistindo a essa transmissão ao vivo, tanto encarnados como desencarnados, que possam ter recebido tudo aquilo que buscam para o alívio de vossas almas. E que a proteção divina estenda sobre o seu coração e o coração de todos os seus familiares e de todos aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado e boa noite a todos e até a próxima. Opa, é aqui. Eu vou ensinar o